a estes estudos agora é o Evangelho. E o Evangelho traz uma lição interessante e me parece que vem bem a calhar na sequência da exposição da Evanise. Capítulo 22. Realidade ou ilusão? Não separar o que Deus juntou. Indissolubilidade do casamento. Então, será que a gente já entendeu isso, essa questão da indissolubilidade dos casamentos na Terra? Existem casamentos felizes? Sim. Claro. Numa síntese, não é? A doutrina de Jesus nos fala que a felicidade não é deste mundo. A felicidade é como nós a imaginamos, não é? Isso não quer dizer que não possamos ser felizes na Terra, porque nós precisamos entender o que é essa felicidade que não é deste mundo. Mas, por outro lado, se somos capazes de ser felizes, então isso parece um paradoxo, não é? O que Jesus ensinou parece um paradoxo, mas não é não. A questão da indissolubilidade do casamento, não é, nos coloca diante da lei divina. Como a Evanise veio explicando aqui, não é, a questão da lei, a lei de Deus, em comparação com a lei dos homens, as leis humanas, né? E existem em torno disso também alguns conceitos que a gente vem aprendendo ao longo dos séculos através da religião, né? Por exemplo, até que a morte os separe. Só que a maioria de nós não espera chegar à morte, né? Separa antes. E nós queremos fazer do nosso modo, não é isso? E é interessante isso, não é? Até que a morte os separe. E aí a gente pergunta, mas será que a morte separa de fato? A morte separa o espírito do corpo. Isso é verdade, né? Com a morte do corpo, o espírito lança voo, volta para casa. Nossa casa é o mundo espiritual, né? Isso daqui vamos dizer, é uma hospedagem aqui, né? Nós estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui. Agora, há situações em que a morte separa e há outras que não separa. Quando é que a morte não separa? Quando é que a morte definitivamente não separa? Quando tem pendências. Quando tem pendências? Não deixa de ter alguma razão, né, essa colocação, mas efetivamente a morte não separa quando há amor. Quando existe amor, nem a morte separa as criaturas, né? Então, não separar o homem, o que Deus juntou, significa o quê? O que é que Deus junta, na verdade? Isso. Junta os espíritos, né? Os corpos juntamos nós. Os corpos juntamos nós. Mas o espírito é Deus que junta. E o que Deus juntou não separe o homem, e não separa mesmo.
Você pode se separar de acordo com as leis humanas, você pode se divorciar de acordo com as leis humanas, né? E um ou outro pode até morrer e o outro fica viúvo. Mas isso não é separação. Isso é ilusão. Isso não é realidade. Ainda seguindo a essência, não é, da palestra da Evanise. Isso é ilusão. Pensar que a morte, não é, separa as criaturas. E muitas vezes até não é só o amor, não são as pendências, como foi falado aqui, né? Mas também quando haja ressentimentos, quando haja ódio, né? Quando alguém se acha injustiçado, às vezes passa para o lado de lá e o que é que fica? Sendo um obsessor, né? Não separa, não consegue separar. Então, há um provérbio, né, em alemão que diz: os casamentos são resolvidos no céu, são tratados e resolvidos no céu. Não deixa de ter razão, não é? Porque a gente, quando vai reencarnar, faz lá um planejamento e muitas vezes já, de uma certa forma, não é, escolhemos a família que vamos formar, geralmente por laços do passado. O Emmanuel, em Vida e Sexo, ele diz que a grande maioria dos casamentos na Terra são infelizes. A imensa maioria dos casamentos são infelizes. E por quê? Porque eles têm um caráter kármico. O que significa ser kármico? Significa que nós trazemos pendências do passado. Nós trazemos DPs, né? Como a gente fala aqui na universidade. Passa para o outro ano, mas fica com DP nesta ou naquela matéria. Conosco, espiritualmente, também existem as DPs. E às vezes a gente tem que vir aqui de volta, né? Se reencontrar para resolver essas DPs, né? Para passar. Dessa vez tem que passar no exame, tem que passar no teste para poder superar, né, aquela problemática trazida. Mas aí ele diz assim: só que quando nós nos encontramos aqui, né, normalmente o encontro e os primeiros tempos, né, o relacionamento, a fase do namoro, diz o Emmanuel, é a fase do suave encantamento, é a fase da ilusão, porque a realidade vem depois do casamento. A realidade vai acontecer depois. Por enquanto, até a lua de mel é tudo uma maravilha, né? Geralmente, né? Também existem problemas antes, acontecem muitas vezes. Mas então é essa fase do suave encantamento, essa espécie de ilusão, né, que a própria, vamos dizer, é um recurso, né, isso é um recurso da pedagogia divina para juntar as criaturas que precisam se encontrar e precisam assumir um compromisso em comum, né? Então essa ilusão. Então a gente se disfarça, né, nessa fase, a gente usa certas máscaras, a gente não conta certas coisas que deveria contar para o outro, né? E aí só vai descobrir depois na convivência no dia a dia. E nós viemos aqui, a este mundo, principalmente para aprendermos a conviver uns com os outros. Esse é o grande problema, não é o viver é natural, o conviver é que é o problema, né? Porque nós vamos ter que lidar com uma série de situações nossas e do outro. E a paciência, como disse a Evanise, né? A paciência geralmente falta, né? Essa história de dizer eu perdi a paciência também é outra ilusão, como ela mesmo lembrou, né? Ninguém perde a paciência. Se você perdeu é porque não tinha, né? Nunca teve. Você pensou que tinha. Na verdade,
nós sabemos, todos nós estamos aqui, não é, fazendo um esforço para sermos melhores, um esforço para sermos pacientes, um esforço para sermos compreensivos, um esforço para perdoar. São esforços, porque nós ainda não temos toda essa capacidade, não é? Potencialmente sim, mas nós ainda não desenvolvemos esse potencial num nível tal que nós sejamos capazes de usar dessas virtudes sempre, em qualquer circunstância, não é? Nem sempre é assim. Então, a lição do Evangelho mostra que, pela lei de Deus, não é? Nós somos atraídos para uma convivência sempre que ela se faz necessária, sempre que haja questões do passado a serem tratadas, em muitos casos, como diz o Emmanuel, mas também existem uniões, digamos até de uma certa forma felizes, de espíritos que vêm, por exemplo, para cumprir uma missão na Terra, né? Muitas vezes aquela união, há alguns casos de casais, né, famosos que foram bem sucedidos porque na verdade eles focaram mais o seu desenvolvimento no campo do trabalho, no campo da ciência, como o casal Curie, por exemplo, né? Que ri, mas não ri mais, né? Já passaram, ou seja, na verdade ela, Marie Curie, ganhou 2 prêmios Nobel, a única mulher agraciada com 2 prêmios Nobel em 2 categorias diferentes. E o marido também recebeu um prêmio Nobel. Os 2 foram grandes expoentes da ciência, né? De modo que, nesse caso, o casamento deu certo, foi até o fim, porque, na verdade, eles vieram para se ajudar um ao outro no campo da ciência, né? E, portanto, a união conjugal em si é de caráter divino. Os casamentos obedecem às leis e culturas dos diversos países, mas a união dos espíritos, essa é de Deus. É a lei divina, geralmente a lei de causa e efeito, né? Acima de tudo, a lei do amor, que promove esses reencontros. Assim é a vida, feita de encontros, reencontros e desencontros, certo? É natural, né? Mas nada é por acaso, e ninguém se une a outro por sorte ou por azar. Isso também não existe, né? Sorte ou azar não existe. Porque sorte ou azar seria um acaso, né? Mas tudo tem uma explicação, tudo tem uma razão de ser. Então, por isso, não é que seria conveniente que, mesmo numa situação de conflito, nós pudéssemos levar o compromisso até o fim, até que a morte nos separe, né? Como a igreja costuma dizer. Mas quando a gente não consegue, não somos obrigados, evidentemente, não é? Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Então nós podemos não aguentar, e cada vez mais o nível de paciência e tolerância das pessoas é menor, né? Mínimo, as separações acontecem muito rapidamente, mas levar um compromisso até o final é ter uma existência abençoada, porque geralmente é resgatar débitos ou pendências do passado, não é? E poder seguir pela vida afora, não é? Mais livre, mais liberto, para poder crescer, progredir e se aperfeiçoar. Então, a indissolubilidade do casamento, portanto, não é? tem uma dupla
um duplo sentido que a gente precisa pensar, refletir e entender. E claro, cada um, na sua experiência, verá o que é melhor. Normalmente, se há uma questão, um conflito muito forte, uma situação de risco, né, é sempre aconselhável, né, o distanciamento. Mas caso contrário, o melhor seria permanecer no compromisso. Quando a gente não permanece, temos o livre-arbítrio para decidir, né? Se o problema não foi resolvido, é possível ter que ir lá na frente, talvez numa outra encarnação, voltar a reencontrar, né? Com alegria. Bem, alguém pela primeira vez?